Capítulo 4. Da higiene e limpeza dos logradouros públicos. Artigo 44. É dever de todo cidadão respeitar os princípios da higiene e da conservação dos logradouros públicos. Artigo 45. Os ocupantes de imóveis urbanos devem conservar limpos e em perfeito estado os passeios de suas residências e estabelecimentos. Artigo 46. O material de qualquer natureza depositado nos logradouros públicos, quando não seja possível sua descarga no interior da unidade imobiliária, deverá ser removido em 06 horas. Artigo 47. Os responsáveis por obras ou serviços que venham a causar transtornos nos logradouros públicos, são obrigados a protegê-los mediante a retenção dos materiais da construção, dos resíduos escavados e de quaisquer outros, estocando-os convenientemente sem apresentar transbordamentos. Parágrafo único. Fica obrigado o responsável pela obra a manter, de forma constante e permanente, a limpeza das partes livres reservadas para trânsito de pedestre e veículo, recolhendo detritos, terra, pó e similares. Artigo 48. Os tapumes ou sistemas de contenção não poderão bloquear ou dificultar o curso natural das águas pluviais, devendo ser adotadas precauções especiais a fim de que os resíduos ou materiais neles contidos não provoquem obstrução, diretamente ou em decorrência de enxurradas, dos ralos e das caixas públicas receptoras de águas pluviais. Artigo 49. Toda obra ao ser licenciada deverá apresentar ao órgão competente o memorial de cálculo da quantidade de entulho a ser gerado na construção visando dimensionar o respectivo serviço de coleta, transporte, tratamento e destino final. Artigo 50. Nas construções e demolições de imóveis, nos aterros e terraplanagens em geral, é vedada a ocupação do logradouro público com resíduos, materiais de construções ou demolição além do alinhamento do tapume. Artigo 51. Para preservar a higiene e limpeza dos logradouros públicos, fica terminantemente proibido: Inciso 1. Escoar águas servidas das unidades imobiliárias para a rua. Inciso 2. Conduzir sob qualquer modalidade quaisquer materiais que possam comprometer o asseio dos logradouros públicos. Inciso 3. Praticar qualquer ato que perturbe, prejudique ou impeça a execução da varredura, coleta, transporte, ou de outros serviços de limpeza urbana. Inciso 4. Efetuar quaisquer aterros utilizando-se de materiais velhos ou resíduos sólidos, salvos os autorizados pelos órgãos públicos de preservação ambiental. Inciso 5. Preparar concreto e argamassa nos logradouros públicos, salvo mediante a utilização de tabuados ou caixas apropriadas. Inciso 6. Varrer lixo ou detrito sólido de qualquer natureza para os ralos e sarjetas dos logradouros públicos. Inciso 7. Colocar lixo ou entulho nos logradouros públicos, ressalvada a colocação nos passeios de residências ou estabelecimentos, na forma da legislação em vigor. Inciso 8. Distribuir manualmente ou lançar de aeronaves, veículos, edifícios ou por qualquer outro meio, embalagens descartáveis, cascas e caroços de frutas, folhetos, papéis, panfletos, comunicados, avisos, anúncios e impressos de toda a natureza em logradouros públicos, salvo autorização dos órgãos competentes. Inciso 9. Derramar óleo, gordura, graxa, combustível, líquido de tinturaria, nata de cal e cimento em logradouros públicos. Inciso 10. Lavar ou reparar veículos ou equipamentos de qualquer tipo, de propriedade pública ou particular, em logradouros públicos. Inciso 11. Armar fogueiras ou similares nas vias públicas, exceto no período de festas juninas. Inciso 12. Abandonar bens inservíveis, veículos ou similares irrecuperáveis, carcaças, pneus e acessórios,
nas vias e logradouros públicos. Inciso 13. Satisfazer necessidades fisiológicas. Inciso 14. Deixar de recolher dejetos de animais de criação ou domésticos. Artigo 52. É proibido. Inciso 1. Construir, demolir, reformar, pintar, ou limpar fachada principal de edificações, produzindo poeira ou borrifando líquidos que incomodem os vizinhos ou transeuntes. Inciso 2. Riscar, borrar, fazer pichações, colar cartazes, pintar inscrições, afixar publicidade ou propaganda de qualquer natureza em desacordo com os dispositivos desta lei e legislação específica, nos locais abaixo discriminados. Alínea A. Árvore de logradouros públicos. Alínea B. Estátuas e monumentos. Alínea C. Grades, parapeitos, viadutos, passarelas, pontes, canais e túneis. Alínea D. Poste de iluminação, sinalização de trânsito, caixa de correios, de telefone, de alarme, de incêndio e de coleta de lixo. Alínea E. Guias de calçamento, passeios e revestimento de logradouros públicos, bem como em escadarias. Alínea F. Colunas, paredes, muros, tapumes, edifícios públicos e particulares, mesmo quando de propriedade de pessoas e entidades, direta ou indiretamente favorecidas pela publicidade ou inscrições. Alínea G. Sobre outras publicidades protegidas por licença municipal ou mesmo quando de propriedade de pessoas ou entidades, direta ou indiretamente favorecidas pela propaganda. Parágrafo 1º. Excetua-se da proibição contida neste artigo a fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos postes de iluminação pública, viadutos e passarelas, desde que não lhes cause danos, dificulte ou impeça o seu uso ou bom andamento do tráfego, no período destinado por lei federal à propaganda eleitoral. Parágrafo 2º. O poder público poderá estabelecer espaço adequado, para grafitagem e pintura artística, feita por artistas e pintores de rua, previamente cadastrados, junto ao órgão ou entidade cultural do município,